Você já parou para pensar como o Google consegue adivinhar exatamente a página que você está procurando? Ou como o teclado do seu celular prevê a próxima palavra que você vai digitar? Ou até quantas vezes é preciso embaralhar um baralho para ele realmente ficar aleatório? O que quase ninguém sabe é que todas essas perguntas têm a mesma resposta. E ela nasceu de uma briga entre dois matemáticos na Rússia. Mais de 100 anos atrás, uma briga que parecia filosófica, mas que acabou criando uma das ideias mais poderosas da ciência moderna, as cadeias de Markov. Hoje, no Ciências em Jaleco, nós vamos explorar essa disputa matemática que moldou o Google, influenciou simulações nucleares, mudou a forma como a gente embaralha cartas e ainda explica como a inteligência artificial prevê o que a gente vai escrever. Para quem não nos conhece, meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo. E se você achou esse tema interessante, fique com a gente depois da vinheta e até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. No começo do século XX, a Rússia estava em ebulição. De um lado, os cesaristas, que defendiam o império, do outro, os socialistas, que exigiam reformas. A divisão era tão profunda que até os matemáticos começaram a escolher os lados. Pavel Nekrasov, religioso e conservador, dizia que a probabilidade provava o livre-arbítrio e a vontade de Deus. Já Andrei Markov, ateu e rigoroso, achava que isso era um absurdo. O ponto da discórdia era a famosa lei dos grandes números. Quando você jogava uma moeda muitas vezes, a média se aproximava de 50 cara e 50 coroa. Mas isso só funcionava se os eventos forem independentes. Nekrasov acreditava que, como a estatística social, como o casamento ou crime, também convertiam para valores estáveis. Isso era prova de que as decisões humanas eram independentes. Logo, o resultado do livre-arbítrio, Markov decidiu provar que não era bem assim. Para isso, ele pegou um clássico da literatura russa, o poema Eugênio Onegin, de Pushkin, e contou letra por letra. Descobriu que 43% eram vogais e 57% eram consoantes. Até aí, nada demais. Mas então ele analisou os pares de letras. Se fossem independentes, o número de combinações vogal-vogal deveria ser bem maior, mas não era. Ou seja, as letras dependiam umas das outras. Para representar isso, Markov criou um diagrama simples. 2 círculos, um para vogais e outro para consoantes, ligado por setas que mostravam a probabilidade de uma letra seguir a outra. Quando ele simulou várias sequências, percebeu que mesmo com dependência, os resultados se estabilizavam nos mesmos 43% e 57%. Ele tinha provado que dava para fazer probabilidade mesmo quando os eventos não eram independentes. Assim, nasciam as cadeias de Markov. Essa ideia ficou esquecida por um tempo, até que décadas depois voltou com força, durante o projeto Manhattan, quando Stan Ulam, um matemático polonês, ele adoeceu e de cama passou a jogar um jogo paciência. Enquanto jogava, começou a pensar, qual que é a chance real de vencer um jogo? O número de probabilidade era tão gigantesco que era impossível calcular diretamente. Então ele teve um insight. Por que não simular várias partidas e tirar uma média? Quando voltou a trabalhar com John von Neumann, aplicou essa lógica ao comportamento dos nêutrons dentro de uma bomba nuclear. Ali nasceu o chamado método de Monte Carlo, uma forma de resolver problemas impossíveis no papel, mas possíveis por uma simulação. E no coração desse método estavam justamente as cadeias de Markov. Anos depois, nos anos 90, a internet explodia e os mecanismos de busca estavam em guerra. Yahoo, Lycos e Cite tentavam ganhar usuários, mas todos usavam o mesmo truque. Contava quantas vezes uma palavra aparecia numa página
Isso era bem fácil de enganar, bastava repetir as palavras várias vezes. Foi então que dois estudantes de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, aplicaram a ideia das cadeias de Markov à web. Imagine um usuário navegando como um surfista aleatório, clicando em links de página em página. Cada página é um estado, cada link é uma transição. Com o tempo, a porcentagem de tempo que esse surfista passa em cada site mostra quais são os mais importantes. Essa foi a base do algoritmo PageRank, o motor que transformou o Google no que é hoje. E se você é um surfista aleatório que caiu nesse canal, já se inscreva, deixa o like e faz o comentário para a gente saber que você caiu aqui de paraquedas. A mesma lógica vale para prever palavras. Claude Shannon, o pai da teoria da informação, já mostrava que ao observar não só uma letra, mas duas ou três, ou mesmo palavras inteiras, era possível prever a próxima com muita precisão. Hoje, os teclados do celular e até as inteligências artificiais modernas funcionam como cadeias de Markov, muito mais sofisticadas, aprendendo com sequências para adivinhar o que vem em seguida. E o que dizer de um simples baralho? Você provavelmente já viu alguém baralhando antes de uma partida, ou até mesmo você já embaralhou. Mas quantas vezes é preciso embaralhar para que o baralho realmente fique aleatório? O número mágico é 7. Menos que isso, e ainda restam vestígios da ordem original. Mais do que isso, não muda muita coisa. Cada embaralhada é como uma transição de estado, numa cadeia de Markov. E após 7 passos, o sistema já está praticamente estável. Do poema de Pushkin às simulações nucleares, do algoritmo do Google às suas mensagens de WhatsApp. As cadeias de Markov mostram como olhar apenas para o estado atual, ignorando todo o passado, já é suficiente para prever o futuro em sistemas incríveis e complexos. Essa é a mágica da chamada memória curta, simplificar o mundo sem perder o essencial. Então, fica a pergunta: em que outros lugares do nosso dia a dia você acha que essa matemática pode estar escondida? E se você curtiu essa viagem de baralhos ao Google, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora descobrir como o mundo funciona. E lembre-se, aqui no Ciências Sem Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicações e, é claro, sem jaleco. Até a próxima!